Olá, galerinha do segundo ano, tá tudo bem com vocês? Todo mundo com saúde? Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre os autores modernistas. E aí, como eu vim descansar aqui um pouco na natureza com a minha família, eu estou aproveitando para gravar essa aula para vocês, porque nós vamos falar hoje sobre o Monteiro Lobato. E ele tem tudo a ver com esse ambiente aqui, esse ambiente de natureza, porque ele falou muito disso nas suas obras, tá? Então, vamos lá. Monteiro Lobato, ele nasceu em São Paulo, na cidade de Taubaté, em 1882. E ele morreu em 1948. E aí, ele herdou um pedaço de terra, uma fazenda do seu avô. Então, ele sempre teve muito contato com a natureza, sempre esteve ali entendendo, né, desse mundo da natureza, desse mundo do campo e trabalhando nessa área. Mas, além disso, ele também foi jornalista, trabalhou como editor. E aí, nesse processo, ele preparou muitos textos, né, começou a escrever, e então, digamos que deu o pontapé para a literatura infanto-juvenil no Brasil, lançando a obra Reinações de Narizinho, que tem as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Você já deve ter conhecido, já ouviu falar? Acredito que sim. Da Emília, do Pedrinho, da Dona Benta, Tia Anastácia, enfim, são vários personagens, colocando também aí o folclore do Brasil em evidência, com a Cuca, o Saci Pererê. Então, Monteiro Lobato deu vida a esses personagens, encantando não somente as crianças, mas também o público adulto. E depois disso, o que a gente consegue perceber é que ele não escreveu somente para as crianças, né? Ele acaba envolvendo um público maior. Em relação à postura moderna que ele teve, o que a gente consegue perceber? Como ele era editor, ele ajudou, ele teve uma relação aí de cumplicidade com o Lima Barreto, o autor do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi aquele livro que eu comentei para vocês na nossa última aula, né? Do brasileiro visionário, ufanista em relação à pátria brasileira. E aí, Lima Barreto, ele foi considerado um homem com uma linguagem errônea, porque até então estavam ali muito acostumados com o parnasianismo, com a linguagem mais erudita, e a gente tem aqui essa tendência meio que quebrando os paradigmas, porque vem trazendo uma linguagem mais simples, uma linguagem mais coloquial, como eu falei para vocês, que tem na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Além disso, a gente percebe que o Monteiro Lobato, ele traz aí uma pitada de postura moderna, porque ele trouxe também criticidade, trouxe essa ideia da polêmica também em suas obras. E uma coisa interessante é que, assim, ele, de certa maneira, apesar de ser considerado um pré-modernista, didaticamente falando, né? Porque nós estudamos o pré-modernismo com ele, Lima Barreto, Euclides da Cunha e também com Augusto dos Anjos. Monteiro Lobato, ele criticou a postura da Anita Malfatti, que é uma artista plástica, tá? Ela traz uma tendência diferente, influenciada pelas vanguardas europeias, para o Brasil. E o que a gente consegue perceber? A gente percebe que ele não, digamos que ele não aceitou muito bem essa proposta modernista, né, da Anita Malfatti, tá? Então, ele por si não se considerava exatamente aí um pré-modernista. Só que quando a gente pensa na didática, né, da organização dos livros didáticos, dos períodos que nós estamos estudando da literatura, Monteiro Lobato se encaixa justamente como pré-modernista por conta do momento em que viveu e também por conta das polêmicas que ele trouxe, certo? Em 1914, ele fez um artigo chamado Velha Praga. Nesse artigo, ele fala do fogo na Europa, fazendo referência à Primeira Guerra Mundial, 1914, né, o ano que começou, terminou em 1918. Então, nesse ano de 1914, ele escreve esse texto, esse artigo, e ele também fala nesse artigo do fogo do Brasil, colocando o fogo causado pelo caboclo, que estragava a terra e prejudicava a economia nacional. Então ele, digamos que não concordava, não gostava muito aí dessa postura dos caboclos, dos caipiras brasileiros, até porque ele era dono de terra, né? Então acaba que sendo aí uma forma dele manifestar
que ele não gostava desse tipo de atitude. E aí, depois, ele divulgou, publicou também um outro artigo chamado Urupês, falando, criando o personagem caboclo Jeca Tatu. Então, o Jeca Tatu é um dos grandes personagens do Monteiro Lobato. E aí ele juntou esse artigo do Urupês com também o outro que ele já tinha lançado e outros, e formou então um livro de contos que foi lançado em 1918, o livro Urupês. E aí, o que é urupê? É um tipo de fungo que cresce em troncos de árvores, tá? E o que o Monteiro Lobato faz? Ele coloca como metáfora o jacatatu como sendo esse fungo que, digamos que atrapalha, né? Digamos que suga ali a riqueza da terra, tá? E aí ele faz referências nesse livro aos ambientes do interior, à natureza e também à linguagem das pessoas que moram no interior, uma linguagem popular. E aí o livro traz humor, traz também histórias com finais trágicos, traz histórias com terror, e a gente consegue perceber então, na obra do Lobato, principalmente com essa figura do Jeca Tatu, uma imagem do caipira, ele querendo então demonstrar uma imagem de um homem preguiçoso, um homem indolente, incapaz de acompanhar o desenvolvimento e de ter adaptação ao progresso. Então ele Monteiro Lobato acaba criticando alguns brasileiros, o Brasil de forma geral, porque ele gostaria que as pessoas, que a população de modo geral estivesse acompanhando o progresso que ele achava que deveria estar, então, mais forte, tanto na questão econômica, política, social, como também na vivência, na cultura das pessoas de modo geral, tá? E, para finalizar nossa aula sobre Monteiro Lobato, eu gostaria de comentar agora para vocês sobre o conto A Negrinha, tá? Que é um dos contos que aparece no exercício de vocês. Então, esse conto ele dá nome ao livro, um livro de contos, A Negrinha, que foi publicado em 1920. E Monteiro Lobato, ele é muito polêmico, tá? E a ideia desse conto é justamente ser antipreconceituoso, porque é uma narrativa que focaliza o momento histórico desses valores que até então eram os valores aí meio que contraditórios, tá? Porque na história há uma senhora, que é a dona Inácia, que ela cria a filha de uma escrava. A escrava havia morrido, né? Então ela cria a filha da escrava. E o contexto é que naquele momento não tinha mais escravidão, né? Então ela está ali com resistência em aceitar o novo momento do Brasil pós-abolicionista. Então o conto vem trazendo essa temática, mostrando essa resistência que alguns brasileiros tinham naquele momento, né? Acaba sendo algo que ainda hoje é refletido. Então, acaba trazendo as denúncias das mazelas sociais e trazendo questionamentos para os leitores e para o povo daquele momento e para os leitores de agora também, do século XXI, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, tenha ficado claro. Essas são as principais características do Monteiro Lobato, né, de forma aqui resumida. E agora façam os exercícios para que nós possamos, então, compreender esse conteúdo de modo geral, tá ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.